Beleza? Livro do profeta Isaías. O capítulo é o capítulo de número 52. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que aqui está, apesar do tempo. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos músicos. Que Deus abençoe. Nossa mídia tá top. Deus abençoe, cada vez melhor. Que Deus recompense. Deus abençoe também os nossos irmãos que estão em casa, através do áudio da nossa rádio difusora de Campos, no ar há 80 anos. Deus abençoe nossos estúdios. Deus abençoe o Alexandre, que está fazendo o som chegar na sua casa top também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe também os nossos irmãos da live, os irmãos que estão assistindo, vendo esta live. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, quem achou? Isaías capítulo de número 52, verso 7, por favor. Nós vamos ler o versículo 7. Por gentileza. Glória a Deus. Isaías 52, 7. Eu estou ficando maravilhado, né? Glória a Deus. Quem não tem a Bíblia pode acompanhar aqui. Eu acho que eu já vou pedir para me ficar aqui direto, né? Glória a Deus. Isaías capítulo 52, verso de número 7. Eu estou com a Almeida. É a mesma ali, ó. Corrigida, fiel. Vamos lá. Que diz assim a palavra de Deus. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? Vamos todo mundo na mesma tradução, vamos lá? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que fazem ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Diga salvação. Do que diz a Sião: o teu Deus reina. Diga: o meu Deus reina. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Queridos, diga comigo: meu Deus fala comigo através da sua palavra. Se assenta, por favor. Eu preciso, por favor, de alguns minutos da atenção de vocês. Eu sou pregador pentecostal. Eu sou pregador que fala em línguas. Sou pregador que pulo. Acredito na contemporaneidade dos dons espirituais. E sei que hoje talvez não vai ter muito glória a Deus. Não vai ter muito aleluia. E se tiver glória a Deus, é a manifestação do Espírito Santo. Eu não sou bobo de impedir a manifestação do Espírito Santo. Mas eu quero que você saia daqui hoje refletindo sobre o assunto de hoje. Hoje nós estamos em um culto de missões. E a igreja precisa entender o seu papel como igreja. Eu quero falar com vocês
em pouco tempo, não vou cansá-los, prometo, como fazer missões de forma eficaz. E eu preciso que você me dê a sua atenção, e talvez você não vai dar glória, mas se der, glória a Deus, e se não der também, glória a Deus. Mas sai daqui hoje sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai fazer missões a partir deste culto. Nós precisamos entender que a igreja, ela é o povo chamado para ser enviado. A igreja é um povo chamado para ser enviado, chamado do mundo, para estar no mundo, sem ser do mundo, para ser enviada como luzeiro no mundo contaminado de trevas. Esta igreja que foi chamada para ser enviada, chamada do mundo, para estar no mundo, sem ser do mundo, chamado para ser luzeiro no mundo, ela vem anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vocação missionária da igreja, ela inclui todos os membros da igreja, do maior ao menor. Todos nós estamos incluídos na ação missionária ou na vocação missionária. Deus vocacionou a sua igreja, cada membro da igreja, a partir daqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, já tem a incumbência de anunciar o Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o próprio Jesus, ele vai dizer após a sua ressurreição, ele diz aos seus discípulos: ide por todas as nações, ensinando o que? A guardar a palavra. E ele diz: batizando-as e fazendo discípulos de todas as nações. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Marcos, o Marcos, ele vai dizer no capítulo 16, ele vai trazer a missão da igreja: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quando eu disse no princípio que a vocação missionária da igreja inclui todos os membros, jovens, crianças, pastor, obreiros, adolescentes, todos os membros da igreja está incluído na vocação missionária. E toda a igreja tem que entender que o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda a criatura. É o projeto de Deus. Eu repito, o projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, ou em toda a igreja, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda a criatura. O evangelho tem que ser anunciado. Toda a igreja tem que entender o evangelho. Toda a igreja tem que anunciar o evangelho. O evangelho precisa ser anunciado em todo o mundo. E a toda a criatura, o evangelho precisa ser anunciado. Para que a igreja se cumpra a sua missão nesta terra, 3 estratégias são necessárias são necessárias e adotadas para esta estratégia da igreja fazer missões.
ou para que façamos missões de forma eficaz, 3 estratégias se faz necessária. A primeira estratégia é faz-se missão com os pés daqueles que vão, daqueles que são enviados. Quando a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, ainda quando me fugiu o texto agora, mas quando Jesus disse que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aqui, a verdade é que faz-se missão, ou missões se faz, com os pés daqueles que são enviados, ou aqueles que vão levar a palavra, aqueles que saem para levar a palavra. Em primeiro lugar, muito embora todos são enviados, quando Jesus disse, ou ele envia os 70 discípulos de Mateus capítulo 10, ele envia os 70 para fazer missões. Ele diz: ide, pregai a palavra, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, ide nas aldeias. E ele vai dizer algo bem claro para os discípulos: se vocês chegarem e não receber a palavra, ao sair, sacode os vossos pés. Todos são enviados, e tem gente que aceitou a Jesus e está esperando confirmação da missão. Não precisa confirmação. Você aceitou Jesus, você já está sendo enviado para pregar a palavra. Pastor, mas eu quero ir para a África, eu quero ir para, mas na verdade África ninguém quer ir mais. Pastor, eu quero ir para outras cidades, eu quero para outros países aonde eu posso tirar foto na Torre Eiffel e tal. Tem gente que está querendo fazer missões para se promover. Todos nós somos enviados. Diga comigo, 1, 2, 3, todos nós. Está fraco? Todos nós somos enviados. Olha para você agora, você já foi enviado. E você vai dizer: pastor, mas eu não saí de casa. Mas você é enviado. Tem sua família que precisa da salvação e tu está calado lá dentro. Você está na faculdade, tem gente lá que nem nunca viu falar de Jesus, e você foi enviado lá e está calado. Você trabalha de aplicativo, tem gente que entra no seu carro o dia todo precisando ouvir uma palavra e tu está calado. Você trabalha na rua guardando o carro ou olhando o carro. Quantos carros você olha e passa por você, te dá uma moeda? Para quantos delas você falou de Jesus de verdade? Não, vou mais além. Você trabalha na casa de família, lá aquela família ímpia, família que sai, não sabe quando volta, e quando volta, dogrado, cachaçado. E tu é crente. Sabe o que eu ouvi esses dias? Eu ouvi esses dias que um irmão da nossa igreja, eu não sei de onde aí, não me lembro, que trabalha na casa trabalha com um padre. E aí esse irmão é crente, e aí esse irmão lá não fala com o padre, não fala com os, como é que chama aquele negócio lá, com os coroinha e tal, e lá vai ele. E aí o irmão não dá bom dia, não fala nada, e aí outro irmão foi fazer um trabalho na igreja. E aí outro irmão também chegou lá e disse: a paz do Senhor Jesus, o senhor tá bom? E aí, dá aquela coisa. Falou: mãe, você... E disse: você é de onde? Eu sou da igreja Deus e Amor. Mãe, eles falam com a gente? Uai, eu tô falando.
E aí o padre disse: não, é porque tem um irmão da igreja de vocês que trabalha para a gente, ele nem cumprimenta a gente. Tem crente assim, que não pode ver um desviado, que não dá a paz do Senhor para o desviado, coitado. E o camarada quer ser enviado, quer sair para outras nações. Se você não dá a paz nem quem está do seu lado, como é que tu quer viajar, meu irmão? Deixa para lá, né, irmão? Vamos voltar para cá. Por isso que eu falei que não ia dar glória, eu já sabia. Só que nem todos são enviados para fora. Todos nós somos enviados, mas nem todos são enviados para fora de outras nações, para fora da sua cidade, para fora da sua parentela, para fora dos redutos das suas atividades. Nem todo mundo é enviado, mas nem todo mundo vai viajar. Você tem que entender isso aqui. Nem todo mundo vai viajar simplesmente porque foi chamado para trabalhar em casa, ser testemunha em casa. Oh, glória a Deus. Aqueles, entretanto, que são enviados para além das fronteiras, para outros povos, entretanto, ou enfrentando barreiras culturais, linguística e espiritual. Você está achando que tem gente que quer fazer missões e acha que missões é só mar de rosa, né? Não, meu amigo. Quer fazer missões, tem barreiras para ser enfrentada. Tem lugar que o missionário vai para o campo, ele não é recebido, não tem igrejas, ele tem que bater de porta em porta. Tem lugar que o missionário chega, ele tem que falar tete a tete, começar a igreja do zero. E a uns bate no peito, bota missionário tal, mas missionário de igreja. Muitos que têm ganhado tanta gente fora e se dizem ser missionário, está perdendo a casa, está perdendo a família, está perdendo a sua própria vida. E foi Jesus quem disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque não adianta ganhar fora se você não ganhou de casa. Quer ir para a África? Ganha sua casa primeiro, que se tu ganhar tua casa, tu ganha a África. Pergunta básica: a sua família já conhece Jesus? Não, vou mais longe. A sua família já aceitou Jesus? Não, calma. A sua sala de aula, pelo menos, já ouviu você falando no nome de Jesus? No seu trabalho, pelo menos alguém já ouviu você falando glória? Pelo menos. Nós temos que entender que Jesus, ele morreu
para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Ele morreu, derramou seu sangue para resgatar, para comprar todas as nações. Você precisa entender que o missionário, ele precisa ir a todas as etnias da terra para resgatar as almas das garras do diabo, das trevas. Será que nós, como igreja, entendemos o nosso papel como igreja? Se nós entendermos o nosso papel como igreja, a partir de hoje nós não iremos ficar calados enquanto tem milhares de almas que estão perecendo nas drogas, no pecado, no crime. Oh, aleluia! Deixa eu te fazer uma pergunta básica. Você já fez pelo menos um evangelismo no seu bairro? Não. Vamos mais longe. Você já falou de Jesus pelo menos por um vizinho da direita e da esquerda? Você percebeu que eu já avisei antes que não ia ter glória? E eu disse que eu sou pentecostal. Vocês me conhecem. O missionário precisa ir a todas as etnias da terra, aos povos não alcançados, levando a mensagem do evangelho. Um único homem que passou aqui nesta terra, que não precisava abrir a Bíblia para pregar, foi Jesus. E mesmo assim ele diz, ele abriu o livro no livro do profeta Isaías, e ele diz: a unção do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. E quando ele fala, hoje se cumpriu esta escritura no meio de vós, ou entre vós, porque ele abriu a palavra. Eles pegaram pedra para lhe apedrejar, por causa da palavra. Aí o missionário quer ir para o campo sem Bíblia, sem palavra. Não, mas que a palavra já está aqui. Meu amigo, para de graça. Me desculpe, mas deixa eu te contrariar. Você não é melhor do que Jesus. Eu não sou melhor do que Jesus. Se ele, que foi ele sendo Deus, sendo o verbo, ele não precisava. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, sendo o verbo, pegou a palavra e diz: hoje se cumpre esta escritura. O Espírito, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, ou está sobre mim.
Aí abaixaram, pegaram pedra para lhe apedrejar por causa da palavra que estava na boca dele. Quem dirá nós? É o evangelho que precisa ser pregado. E para fazer missões não dá para pregar um evangelho barato. O evangelho que se prega em missões é o evangelho da graça. Tem muita gente querendo fazer missões, pregar o evangelho do reino. A igreja não prega o evangelho do reino. A igreja prega o evangelho da graça. Não se assusta não. O evangelho do reino será pregado no milênio, isso fica para outra hora. Mas a igreja prega o evangelho da graça, porque enquanto Jesus não vem buscar a igreja, o evangelho está sendo pregado. A porta da graça ainda está aberta, mas na hora que ele tirar a igreja da terra, aí se finda o evangelho da graça. Aí fica para outra hora, isso aí é escatologia, não convém agora, mas vamos lá. Pastor, mas lá vou pincelar de novo. Pastor, mas se Jesus disse que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quando Jesus buscar a igreja não é o fim, meu amigo. O fim é o fim. É depois dos 7 anos. Depois do milênio. É o fim. O fim é quando ele vai julgar Satanás, os seus adeptos, aqueles que não creram em Cristo, aqueles que não receberam a Cristo. Aí é o fim. Mas antes do fim, o evangelho do reino será pregado nos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas deixa para lá. O profeta Isaías, quando ele escreve, dizendo: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas, daqueles que proclamam a paz e faz ouvir a salvação. Os povos estão mergulhados no cabal de densas trevas. Quando Jesus é manifesto, Isaías vai dizer que o povo que habitava nas regiões e das trevas e sombra da morte, raiou-se a luz. O evangelho é a luz de Deus que brilha na vida daqueles que estão no cipoal, no cabal das trevas. As religiões antigas e novas afastam os homens do Deus vivo. A verdade é que nenhuma religião leva o homem a Deus. E eu disse esse dia para alguém, eu acho que foi no discipulado: Deus não tem compromisso nenhum com religião. A gente é religioso. Deus não tem problema com religião. Deus não tem parte com religião. A religião só afasta o homem de Deus. Cada dia surgem novas religiões. Cada dia surgem novas coisas. Deus não está lá. Os homens cada vez mais são afastados de Deus por causa de religiões antigas e novas. E os homens são presos nas suas crendices ou nas suas crenças pagãs e cada vez mais se afasta de Deus. A verdade é que não há salvação em nenhum outro nome, exceto no nome de Cristo Jesus. Não existe outro meio de se salvar. Nós precisamos, sabe de quê? De rogar ao Senhor da seara, como diz a palavra de Deus:
Rogai ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros. A nossa oração é que Deus levante homens e mulheres para cumprir a missão de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Há milhares de pessoas que nesse exato momento estão morrendo agora sem conhecer Jesus. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo por almas? E talvez vai doer a minha pergunta para você: quantas almas você ganhou nesse mês? Não vou falar nem no ano não, porque senão vai bater pesado. Vou bater leve. Quantas almas você ganhou esse mês? Não, vou bater mais leve ainda. Quantas almas você ganhou essa semana? Um crente que diz que vai para o céu e não se preocupa em levar nenhuma alma, me perdoe, você não é crente. Não, vou mais longe. Um crente que não se preocupa da sua família ir para o céu, me perdoe, você não merece ir para o céu. Apesar que ninguém merece, mas eu estou colocando por mim mesmo. Imagine você chegar no céu pensando que a sua família vai estar lá. E no céu todo mundo vai conhecer todo mundo, tá, irmão? E eu te provo na Bíblia. O rico e o Lázaro é o texto mais enfático que mostra em letras vivas. Senhor, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua aqui, que eu estou em tormento. Não! Lembra de quando tu estava na terra? Tu só tinha bem, só vivia regaladamente, só se vestia de púrpura, e Lázaro só recebia males. Pois é, agora ele está sendo consolado e tu está no fogo sendo atormentado. Senhor, então faz o seguinte: manda que Lázaro desce lá, prega para minha casa, prega para os meus 5 irmãos que estão lá na terra, para que eles não venham para cá sofrer. Deus disse: não, eles não vão acreditar se um morto ressuscitar. Na terra tem Moisés e tem os profetas. Se querem ouvir, ouve eles, mas eu não vou mandar Lázaro para a terra de novo, não. Imagine você chegando no céu, olhar da direita, o marido não está lá. Olhar da esquerda, a esposa não está lá. Olhar e ver: opa, cadê meus filhos? Não está lá. E aí? E você só vai saber de uma coisa: você vai estar no céu e eles vão estar em tormento eterno. Você vai ter paz? Ah, pastor, no céu eu vou ter. Negligente. Se você não começar a pensar nos teus filhos hoje, não começar a pensar em sua casa hoje, não adianta você ir para o céu, enquanto a sua família estará no fogo eterno. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Nós precisamos rogar ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a seara. Nós precisamos pregar o Evangelho aqui, ali, além das fronteiras. Ou seja, é uma tarefa imperativa, intransferível. Eu não posso transferir esta tarefa de pregar o Evangelho para o Cleiton, porque ele já recebeu uma tarefa. Eu recebi uma tarefa. Essa igreja recebeu uma tarefa. Segundo, como se faz missões de forma eficaz? Faz-se missões com o joelho dobrado daqueles que oram.
Tem uma frase que diz: aonde os meus pés não me levam, eu sempre tenho essa frase: os meus joelhos me levará. Aonde os meus pés não vai, o meu joelho vai. E ninguém deu glória. Você pode não ser enviado para a África, mas o seu joelho pode dobrar pelo menos 1 minuto de oração pela África, pelo Haiti, pela América do Norte, América Central, América do Sul. Você pode orar por missões. Você faz missões com os joelhos daqueles que se dobram e daqueles que se oram. A obra missionária, ela não pode ser feita apenas com recursos humanos. Não basta ter pessoas preparadas e recurso financeiro. Há batalhas espirituais que precisam ser travadas. E essas batalhas precisam ser vencidas na oração. Quer ser enviado, você precisa orar. Você precisa orar por aqueles que estão sendo enviados nos 4 cantos desta terra. Ore por missões, clame por missões. Eu sempre digo também que missões está no coração de Deus. Deus é um Deus missionário. O primeiro missionário foi Deus. Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus apaixonado por missões. O nosso coração precisa ter paixão por missões, paixão por almas. Eu gosto muito de um texto do Antigo Testamento, quando Rebeca olha para Jacó, porque Lia está tendo filho e ela não gera. Ela olha para Jacó e disse: Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Essa tem que ser a oração da igreja. Eu vou dizer de novo, essa tem que ser a oração da igreja. Rogar para que Deus te dê filhos espirituais. Você precisa ter um ventre frutífero para gerar alma. Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Você precisa regar a semente nas lágrimas. O Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus olhos com alegria. O missionário vai chorando, mas quando uma alma aceita Jesus, ele volta sorrindo com fruto. Um pregador que prega e almas aceita Jesus, ele pode andar 1000 quilômetros, 200 quilômetros, 100 quilômetros. Geralmente eu ando por todo lado fazendo a obra de Deus, e eu só saio de casa e falo: Senhor, eu quero ganhar almas. Eu não quero pregar e não ganhar alma. O dia que eu vou, às vezes eu ando 100, 200 quilômetros para ganhar alma e não ganho uma alma. Eu volto abatido. Eu volto para casa triste, porque eu não ganhei alma. E às vezes eu vou tão pertinho ali, prego a palavra, 3, 4, 5 pessoas levantam a mão e aceitam a Jesus. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, volta sem dúvida com alegria. Oh, irmão, você não sabe o poder de um joelho que se dobra.
Há pessoas que estão no mundo inteiro precisando da sua oração, do seu joelho dobrado. Sabe aquele dia que a gente dobramos os nossos joelhos e às vezes não, as palavras somem da nossa mente, a gente levanta da oração porque não temos muitas palavras para falar. Eu te aconselho a não se levantar dos seus joelhos dobrados, porque em média de 1 minuto e meio a 2 minutos as palavras somem da nossa mente, mas depois de 2 minutos o Espírito Santo começa a trazer as palavras a qual nós devemos orar. E às vezes nós levantamos da oração porque nos faltou palavra, oramos alguns minutinhos, oramos pela nossa vida financeira, para Deus abrir a porta, para Deus abençoar a nossa casa, abençoa irmão tal, a irmã tal, sumiu. Vou levantar porque não tenho mais nada para orar. Aguarde, porque daqui a pouco Deus vai começar a trazer palavras específicas, pessoas específicas em sua memória. Ore pela obra missionária, ore pelas almas, ore pelos missionários, ore para Deus preparar recursos para a sua obra de missões. Oh, aleluia! Há batalhas espirituais que precisam ser travadas. Há oposições a ser enfrentada, há terrores que precisa ser vencido, há estratégicas que precisa ser adotadas, e nós precisamos estar em oração. A verdade, querido, que só o Espírito de Deus pode revestir com poder o missionário. Eu sempre digo aqui e aonde vou, que não é o pregador que convence o pecador. O pregador pode ter a melhor oratória, o melhor discurso, se o Espírito Santo não lhe dar poder, será um mero discurso de palavras. Mas se o Espírito Santo o encher de poder, não há nenhum pecador que fique de pé diante da presença de Deus. Nós precisamos orar para sermos cheios desse poder, de ser capacitados pelo poder do Espírito. Somente o Espírito Santo de Deus pode revestir com poder os missionários para cumprir cabalmente o ministério que lhe foi confiado. Você pode levantar a mão direita para cima, por gentileza, deixa eu profetizar. Eu quero declarar que Deus está te enchendo, Deus está te capacitando. Você será cheio para cumprir a missão a qual Deus te confiou nesta terra. Que Deus te encha, que Deus faça o teu vaso transbordar, para que você cumpra confiadamente o teu ministério. A verdade, a igreja que envia é também a igreja que intercede. A igreja não pode enviar um missionário e esquecê-lo nas suas orações. Nós precisamos cobrir os missionários da nossa igreja, das outras igrejas, em oração. A igreja que envia é também a igreja que intercede. Os missionários precisam não apenas de sustento material, eles precisam sobretudo do poder espiritual que vem através da oração. Não há nenhum poder na vida de um cristão se não for por meio da oração.
Deus não nos dará poder para cumprir a nossa missão se não orarmos. Você pode correr, pode pular, pode falar em língua, mas o poder que Deus te dá é somente por meio da oração. É só olhar o livro de Atos. Foi depois da oração que o Espírito Santo desceu. Salvação não é com oração, salvação é com pregação. Depois do sermão de Pedro, quase 3.000 almas. Sempre vai haver convenção depois da palavra, mas sempre haverá manifestação do poder na hora da oração. Revestimento de poder é através de oração. Você está aí? Você está aí? Quando os joelhos se dobram na presença de Deus em oração, barreiras são quebradas. Não há barreiras que permanecem de pé diante de uma igreja que dobra os seus joelhos. E aqui vai doer. E aqui eu vou falar para a nossa igreja, não vou falar para os visitantes de outra igreja. Você tem compromisso com a sua igreja. E eu estou falando para a minha igreja, a igreja que eu congrego. Nós precisamos voltar. Lembra daquele tempo que a bola do nosso joelho não tinha mais cabelo e era preta? Nós precisamos voltar a ajoelhar. Olha para o seu, olha para a bolinha do seu joelho para você ver. Está até lisa. Pastor, você ouviu? Não, mas eu estou falando espiritualmente. Você precisa voltar a dobrar os seus joelhos. Nós precisamos dobrar o nosso joelho. Queremos uma igreja revestida de poder, mas não adianta, tem barreiras no mundo espiritual que só quebra por meio da oração. Nós precisamos orar. Diga comigo, nós precisamos orar. É através da oração que preconceitos são vencidos. É a pregação do evangelho que produz o resultado para os quais Deus o designou. É a pregação que gera arrependimento no pregador. É a pregação da palavra que acrescenta a fé, porque a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E Paulo repete: quem se manifestou o braço do Senhor? Você já percebeu que a pregação hoje nas igrejas perdeu a credibilidade? A verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho não tem valor nas igrejas. O que tem valor nas igrejas é um evangelho barato, um evangelho facilitado, um evangelho de mercado. Venha para Jesus que tu vai ter carro, vai ter BMW. Passa a mão naquele carro, ele viu um carro bonito, passa a mão e ele será teu, né? Não tem dono. Isso se chama inveja. Mas a inveja cai pelo poder da oração também. É tempo da igreja se colocar na brecha, em fervor, no fervor missionário.
Nós precisamos que o nosso coração comece a arder por missões. Terceiro, e nós já vamos assistir o vídeo. Faz missão com as mãos dadivosa daqueles que ofertam. O camarada quer ser missionário, mas a mão é munheca de samambaia. Ai, Jesus me envia. O que você está fazendo por missões, meu amigo? Você está ofertando por missões? Você está sustentando o missionário? Você fez alguma oferta missionária? A obra missionária precisa de recursos financeiros, os obreiros de sustento. O obreiro que sai da sua cidade, do seu campo, para ir para outra cidade, outro país, outras nações, ele precisa de sustento, ele precisa de recurso financeiro. Deus, ele chama uns para ir aos confins da terra e outros ele chama para darem suporte àqueles que vão. Talvez você nunca vai ser enviado, mas Deus te chamou para ser o suporte daqueles que estão sendo enviados. Talvez você nunca vai mudar de cidade para pregar o evangelho, mas você aqui pode manter um missionário agora, lá no Haiti. Você pode nunca viajar nem ali para Cachoeiro, para pregar a palavra, pertinho aqui, ó, divisa aqui, ó, no Espírito Santo. E se você for chamado, você terá o custo, a igreja vai te custear para você ir. E aquilo é a oferta da igreja, a oferta do povo que está ofertando para você. Eu ando por todos os lados, a igreja me custeia em tudo. E eu sei que cada um de vocês tem contribuição aonde eu vou pregar o evangelho. Eu saí da minha cidade para vir para cá. Quem paga os meus custos são vocês. E tem gente, eu não ia falar sobre isso, tem gente que acha que a gente está pela igreja, a gente está de boa. Eu estou a trabalho. Eu saí da minha casa, larguei emprego, larguei tudo para estar aqui. E quem está me bancando é vocês. Para mim continuar aqui não sei quanto tempo. Eu sou um missionário enviado para essa cidade. Eu estou em missões nessa cidade. E daqui a pouco eu vou para outro lugar. Da mesma forma que eu estou aqui, até onde Deus permitir que eu for. É a igreja, é os membros, é os visitantes que estarão custeando todo o meu percurso da minha viagem. Até onde eu vou, o meu sustento é vocês quem dá. Se assusta não, irmão. Que isso, pastor? É nós, é. Vocês mesmo. E obrigado. Talvez ninguém nunca falou isso para vocês. Mas eu sou grato por estar nessa obra e Deus ter levantado gente para nos sustentar. A verdade, querido, investir em missão é fazer um investimento com consequências eternas. Quanto mais nós semeamos na obra de Deus, mais Ele multiplica a nossa sementeira. Quanto mais nós semeamos na obra de Deus, mais
Ele multiplica a nossa sementeira. Se você tem semeado na obra missionária, saiba que a tua sementeira está sendo multiplicada cada vez mais, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Não podemos comer todas as sementes, pois a semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que nós semeamos. Minha mãe sempre disse: meu filho, comida cozida não nasce. O que nasce é a semente que ainda não foi cozida. Jesus disse assim, em João 12: se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ele não produz fruto. Mas caindo na terra e morrer, ele produz muitos frutos. A sua semente, a sua oferta é uma semente que você está lançando na obra de Deus. E essa semente nasce. Tem famílias sendo assistidas, tem almas sendo alcançadas, tem igrejas sendo compradas, tem missionários sendo enviado e tem almas sendo alcançada com a sua semente. Fica de pé, por favor. Não, melhor, permanece sentado. Permanece sentado. Reter os recursos que deve patrocinar a obra missionária é reter mais do que é justo. A igreja, ela é o método de Deus aqui na terra. A igreja é uma agência de Deus aqui na terra. Nós precisamos levantar os nossos olhos e ver os campos que já estão brancos para a ceifa. Jesus está às portas e nós precisamos despertar. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Descruza os braços. É hora de trabalhar. Missões é a missão da igreja. Nós vamos assistir um vídeo agora rapidinho